Salmo 1, a Bíblia Sagrada. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos insensatos. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e sua lei medita de dia e de noite. Ele será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, o qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, e todas as suas obras prosperam. Não assim o ímpio, mas como a palha que o vento dispersa. Por isso o ímpio não substituirá no juízo, nem o pecador na congregação dos justos. O Senhor conhece a verdade dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Bem-aventurados. Bendito sejas tu, ó Israel. Quem é tu? Sua morada para sempre. Bem-aventurado serei eu, se um remanescente permanecer. Bem-aventurado o homem que não segue, ou a sua ira se inflama repentinamente. Bem-aventurados os que se refugiam de Davi e Misque. Bem-aventurado o homem a quem a justiça é perdoada. Bem-aventurado o homem a quem Deus não atribuiu culpa. Como é bom o Senhor, bem-aventurado o homem que nele refugia. Bem-aventurado o homem que espera no Senhor, bem-aventurado o homem que se compadece dos pobres. Ó Senhor, o fará feliz na terra, não o abandonará. Bem-aventurado aquele a quem escolhe e chamastes. Todos os povos o chamarão de bem-aventurado. Bem-aventurados os que habitam em tua casa. Bem-aventurado aquele cuja força está em ti, Senhor dos exércitos. Bem-aventurado o homem que confia em ti. Bem-aventurado o povo que sabe te aclamar, bem-aventurado o homem a quem tu disciplinas. Aleluia, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Aleluia, bem-aventurado o homem cujos caminhos são irrepreensíveis. Bem-aventurado aquele que é fiel aos seus mandamentos. Bem-aventurado o homem que tem tudo em abundância. Cântico de peregrinação, bem-aventurado o homem que teme o Senhor. Babilônia, a destruidora, bem-aventurados aqueles que vos restituirá o que temos. Bem-aventurado aquele que cuida dos teus pequeninos, bem-aventurado o povo que possui estes bens, bem-aventurado o povo cujo Deus é. Bem-aventurado aquele que tem Deus como seu auxílio. Bem-aventurado o homem que encontrou. Bem-aventurado aquele que retém. Bem-aventurado o homem que me ouve. Quem despreza o seu próximo peca. Bem-aventurado é aquele que se compadece dos humildes. Bem-aventurado aquele que confia no Senhor. Bem-aventurado o homem que sempre teme. As pessoas se descontrolam. Bem-aventurado aquele que guarda a lei e não chama ninguém de bem-aventurado. Um homem é verdadeiramente conhecido. Bem-aventurado o homem que não pecou. Bem-aventurado aquele que nada tem, nada de que se envergonhar. Bem-aventurado o homem que medita em bem-aventurado o marido de uma mulher virtuosa. Bem-aventurado aquele que se guarda dela, que não. Bem-aventurado o rico que se encontra sem este homem, nós o chamamos de bem-aventurado, pois ele realizou. Eles o veem e chamam de bem-aventurado. Bem-aventurado aquele que medita nessas coisas. Bem-aventurado o justo, porque ele terá. Bem-aventurado o homem que faz isso. Bem-aventurado aquele que espera pacientemente. Bem-aventurado aquele que não se escandaliza. E Jesus lhe disse: Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas. Bem-aventurado aquele servo a quem
o Senhor, e é bem-aventurado todo aquele que não se escandaliza entre a multidão, e disse: Bem-aventurado o ventre que te gerou, bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor e vocês serão abençoados, porque eles não podem restituir. Ao ouvir isso, disse-lhe, bem-aventurado aquele que come o pão do céu. Assim também Davi chama de bem-aventurado aquele a quem Deus concede créditos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor a si mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena por o evangelho da glória do Deus bendito que me foi confiado. Nos será revelado pelo bendito e único soberano, o Rei, do bem-aventurado homem que persevera na tentação. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurado aqueles que leem. Venho como um ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as palavras. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras. O homem de Deus havia ordenado: Ó Senhor, Tu és o nosso Deus, que ninguém prevaleça sobre ti. Quem quer que fosse grande ou pequeno, homem ou mulher, não tivesse procurado por Benjamim Eliada, um homem poderoso, e com ele 200.000 Josafá. Há algum homem com que possamos consultar o Senhor? Um homem a que Deus aproximou e lhe disse: Ó, Amazias, respondeu o homem de Deus: o que ocorreria com o exército de Israel? E o homem de Deus respondeu: o Senhor os ensinou na lei de Moisés. Homem de Deus, os sacerdotes fizeram da terra obra de tuas mãos. De Israel diga o homem que enviou a mim. Pessoas reunidas como um homem em Jerusalém. Escrito na lei de Moisés, o homem de Deus, Todavia se levantou como um só homem para dirigir os trabalhadores, todos justos como um só homem, todos estavam limpos. Assim, eles nos enviaram um homem de entendimento dentre os filhos de favor diante deste homem. Eu era então copeiro, desagrado de que um homem tivesse vindo buscar o bem-estar do mas eu disse: acaso o homem como eu deveria fugir? Pode fugir um homem da minha condição? Poderia cidadela, porque ele era um homem fiel e temia a Deus mais do que pessoas reunidas como um só homem na prática diante. Que não anda Esaú, eis que ele mesmo nos segue. Tu, servo de Jacó, está nos seguindo, pois ele pensou: eu o guardarei. E o teu povo que te segue, depois eu saciarei Moisés. Mas se alguma desgraça te acontecer, então pagarás. Se um homem ou uma mulher nascer e a morte o seguir, o boi será apedrejado. Pão para o povo que me segue, porque eles estão cansados e eu estou. Massacre entre o povo que segue Bassalão. Através das fileiras, quem o seguir será morto à espada. De fato, encontrei o seguinte escrito ali. Subordinado escreve o seguinte: a seguir uma cópia da carta. Agora segue uma cópia da carta. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Os passos do homem são firmes e ele segue o caminho com amor. Orgulhoso nem se solta para aqueles que seguem mentiras. Que o seu nome seja apagado na geração que vier depois dele, mas o que se segue é amargo como o abismo. Ele a segue sem cautela como um boi que vai para o matadouro.
Ele busca a vida. Quem segue o mal caminha para a morte. Aquele que segue a justiça e a misericórdia, ela o persegue como se segue um rastro. Ele fica à espreita dela. Quem odeia a repreensão segue os passos do pecador. Para entender, cada um se volta para o seu próprio caminho. Cada um presta atenção, dizendo: que fiz eu? Cada um volta para o seu próprio caminho. Teimosia do seu coração e segue outros deuses para servi-lo, e pois cada um de vocês segue a obstinação do seu próprio coração. Aperte uma febre ardente, segue os seus passos. Quem toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará no caminho certo, ensinando outra coisa e não seguindo as palavras do Senhor. Seguindo seu conselho, ouça, eu lhe darei conselhos e que Deus esteja com você. Você é da comunidade, membro do conselho, homem de respeito. Que Abraão, membro do conselho, que se receberam contra. Naquele dia, o conselho dado por Aitófel era como Absalão. Dessa vez, o conselho dado por Aitófel não é, portanto, aconselho que todo Israel desde Dan. Os israelitas disseram: o conselho de Usai, o arquiteto, é melhor do que frustrar o sábio conselho de Aitofel para fazer com que. Aí eu estava vendo que o conselho não foi seguido, Davi o incluiu em seu conselho. Agora ele te deu um conselho para que você possa salvar sua vida. Mas ele rejeitou o conselho dos anciões que lhes haviam dado ao povo, rejeitando o conselho do ancião. Ele lhe disse, conforme o conselho dos jovens, meu pai, guerra contra Israel, um conselho com os seus oficiais, disse, pode uma palavra substituir o conselho e a força da guerra? Ele não o ajudou porque os senhores dos filisteus o expulsaram do conselho, mas ele ignorou o conselho dos anciãos. O rei Rabom teria rejeitado o conselho dos anciões. Disse-lhes conforme o conselho dos jovens, meu pai. Por conselho deles também entrou. Vocês não deram ouvidos ao meu conselho. Deles, segundo o teu conselho, meu senhor, e o conselho meu senhor, e o conselho daqueles que tremem dias. Assim ordenou o conselho dos líderes e anciãos. Não despreze nenhum bom conselho. Designado, realizaram um conselho secreto com eles e explicaram tudo detalhadamente. O sumo sacerdote Joaquim e o conselho dos anciãos de todo o relatou-lhes as palavras do conselho de Holofernes e todo o discurso, com permissão do conselho de anciãos. Joaquim e o sumo sacerdote, eles se aconselharam e decidiram o que fazer. Os fariseus saíram e conspiraram contra ele, pensando em o prender. Os fariseus saíram e conspiravam em como o prenderiam. E conspiraram em como o prenderiam com engano. Os anciões dos povos conspiraram contra Jesus, pensando em como o matariam. E, tendo eles deliberado juntos, compraram com ele com os herodianos e conspiravam contra ele para fazê-lo. O sinédrio, após realizar um conselho, prendeu Jesus. Logo que amanheceu, o conselho dos anciões do povo se reuniu. Depois de consultar o conselho, ele respondeu: vocês apelaram por ordem do Senhor, mas eu lhes dou o meu conselho como alguém que obteve este conselho lhe dou. É algo proveitoso. Eu vos aconselho a comprar de mim ouro refinado. Conselho dos ímpios. Das tendas desses homens perversos e não toquem em nada deles. Ele protege os justos, mas os ímpios desaparecem nas trevas.
provérbio antigo dos ímpios vem a impiedade, e meu, agimos perversamente e perversamente. Agimos de forma perversa e ímpia. Odeio a glória dos ímpios e detesto o leito dos iníquos. Surgiram de Israel filhos ímpios que percutiam muito, dizendo: pecadores e homens ímpios, como fúria aquele que escaparam. Ele perseguiu os ímpios, caçando os agitadores. Os ímpios ficaram contestados com medo de Judá e dispersou os ímpios ali e desviou a ira de Israel. Para ele, um forte grupo de pessoas perversas para ajudá-lo a se vingar. Todos os ímpios e homens perversos de Israel, liderados por Alcimo. Baqui escolheu os homens mais perversos e os tornou senhores. Todos os ímpios seguiram este conselho. Povo e para fazer desaparecer os ímpios de Israel. Entregou os ímpios à morte. Verdadeiramente, o fato de que os ímpios é dado a liberdade por pouco de tempo. Templo profanado por homens ímpios. Energia penetrando para aqueles ímpios. Ele destruiu cerca de 30.000 deles. Tu esmagarás os ímpios, reduzindo-os às cinzas sob na cruz pelas mãos dos ímpios e vos matastes. Pecadores, Cristo morreu pelos ímpios no tempo certo, para os iníquos e desobedientes, para os ímpios e pecadores, para os profanos. O dilúvio sobre um mundo de ímpios da aprovação e para reservar os ímpios para o castigo no dia, julgamento e destruição dos ímpios. Você também do erro dos ímpios, tempo desta condenação. Pessoas perversas que encontram uma desculpa para os insultos que os pecadores ímpios proferiam contra. Se detém no caminho. Relâmpago para guardar o caminho para a árvore da vida. Águas foram gradualmente recuando da terra. As águas foram gradualmente recuando da terra. As águas diminuíram gradualmente até 1/10. As águas diminuíram gradualmente até 1/10. Depois dele, para guardar o caminho do Senhor e praticar a justiça. Eles responderam: vá embora, este indivíduo chegou. O menino e a mandou embora. Ela foi embora e se perdeu, para que eu possa levar o corpo e sepultá-lo. O teu desejo de que eu leve o meu morto e o sepulte. O Senhor me guiou pelo caminho até a casa dos irmãos. Ele me guiou pelo caminho certo para tomar para si. Ele disse a Isaque: afasta-te de nós, porque és muito corajoso. Israel saiu dali e acampou junto aos ribeiros. E vocês levaram meu marido para que ele possa querer. Meu marido para que ele queira levar também as minhas mandrágoras. E levou embora todo o gado e todos os cuidados, pois levaram minhas filhas como cativas. Filhos de Siquém levaram de nada a casa de Siquém, levaram como despojos todos os seus, pois foi tirado injustamente da terra. Agora, se vocês tirarem também este homem de mim, e ele cair com meus pais, então me tirem do Egito e me sepultem. Visitarei vocês e então me tirem do Egito e me sepultem. Visitarei vocês, e então vocês levarão daqui os meus ossos. Grande força levou embora os gafanhotos e os derrubou. Restrições certamente vos expulsará daqui, apressando-se em enviá-lo para fora da terra, para eles disseram. Então vocês levaram os meus ossos consigo, nuvem para guiá-lo no caminho que devem seguir, e à noite, tu lhes mostrarás o caminho que deve seguir. Demorarão a desviar-se do caminho que eu lhe havia indicado.
os teus olhos te mostram o teu caminho para que te conheça. Chegai-vos e levai estes vossos parentes. Chegaram-se e os levaram juntamente com as suas túnicas para fora. Encarregando de fazer isto, ele o enviará para o deserto. Logo, e você terá que guardar as colheitas antigas para, em direção ao deserto, pelo caminho do Mar Vermelho, dos poucos, seguiremos a estrada real sem desviar, ou o de Israel veio pelo caminho de Atarim e lutou nos poços, iremos pela estrada do rio até que possamos de Herob, pelo caminho do monte Seir até Cádiz Barneira. Fogo para te mostrar o caminho onde deves ir durante o dia. Eles habitam em Seir e ao longo da estrada do Arabá. Para Elari e para nós nos viramos e subimos pelo caminho de Bassã. Og, rei de Bassã, em todas as coisas e em todas as coisas pelo caminho que o Senhor, teu Deus, teu caminho, quando andas pelo caminho, quando te deitares e eles se desviaram do caminho que eu lhes havia ordenado. Vocês se desviaram rapidamente do caminho que o Senhor lhe havia mostrado. E quando andares pelo caminho e quando te deitares, se te desviares do caminho, e hoje te ordeno além do Jordão, através do caminho para o oeste, na terra vos tirará do caminho pelo qual o Senhor, mas no sétimo vós o desaparecereis. Sereis livremente quando o libertardes, não façais por volta este caminho, entrega-o nas mãos dele e manda-o para fora de casa. Entrega na mão e o envia para fora da casa, ou se este outro contra vocês por um caminho, virão contra vocês e os teus inimigos. Só por um caminho irás contra eles, o teu jumento te será tirado diante dos teus olhos e não voltará por navios pelos caminhos que eu te disse, e vocês se desviarão do caminho que lhes ordenei, eles fugiram pelo caminho do deserto. Eu estou seguindo o caminho de todos os habitantes da terra. Hoje eles disseram, mostre-nos o caminho para a cidade, e ele lhes ensinou o caminho para entrar na cidade, eles logo abandonaram o caminho, pois seus pais haviam seguido. Andaram eles no caminho do Senhor ou não, como fizeram? A glória será a tua no caminho em que andas, mas o Senhor a ti que caminhas no caminho, dizes. Gideão subiu pelo caminho dos nômades, a leste de Jotão, fugiu, escapou e foi com a comitiva que vem pelo caminho dos cavaleiros magos. Quando ele acabou de falar, jogou fora sua queixada, por isso o pai desceu e levou a subir e sepultaram. Respondeu, vocês tiveram os deuses que eu fiz para mim mesmo, dos israelitas, e eles seguiram pelo caminho do deserto, mas os homens de guerra, a mulher seguiu seu caminho e seu rosto não estavam mais lá. Dias em que cortarei o teu braço e o teu braço. Filisteus disseram, manda embora a arca de Deus de Israel. Eles subiram a Betesemes pelo caminho e leva ao seu território, amando confiantemente em uma direção e berrando continuamente. Tão santa, nós o enviaremos para longe de nós. Mas para quê? Vamos, talvez ele nos mostre o caminho que devemos seguir e nos mostrará o caminho consagrado que quem tirei o boi, de quem tirei o boi, de quem tirei o jumento, a quem tratei, para vos mostrar o bom e reto caminho. Teu rei será varrido. Tropas, uma se voltou para a estrada Heliófra, em direção à terra de outra companhia voltou-se para Beté, Ornou e a terceira companhia. Eles gritavam, lançando fora suas capas e lançando
levantando poeira, para que as tropas descessem, o tirassem deles e o trouxessem de volta. Eles mesmos jogaram fora os equipamentos do navio, e o caminho da paz eles não conhecem. O dia está próximo, portanto, livremos-nos das obras das trevas. Livrem-se do fermento velho. A tentação também fornecerá o caminho de escape e a força para últimos. E eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente do que todos estes. Diz a Escritura: despede a escrava e o teu filho. Não podemos tirar nada deles. O caminho para o santuário ainda não havia sido aberto, enquanto permanecia por este novo e vivo modo de vida que ele, fé, Enoque, foi levado para que não visse o porquê Deus o havia levado, pois antes de ser, pois ele foi levado, recebeu o testemunho, os enviou por outro caminho. Ele fará com que o pecador volte do seu mau caminho e ele salvará a vida devassidão e por meio deles o caminho da verdade será coberto. Tendo abandonado o caminho reto, desviaram seguindo o caminho de Balaão. O Buzor que eles não conhecem o caminho da justiça, mas sim nuvens sem chuva levadas pelo vento ou árvores da perdição. Dos pecadores. Vossos pais, geração de homens pecadores, para aumentar ainda mais a destruição. Esses pecadores, os amalequetas, lutem contra eles. Justo, mas não o deem aos pecadores. Grandeza para um povo de pecadores, arrependei-se aos pecadores. Pecadores, arrependei-se, pecadores que praticam a justiça, força e feriram pecadores da ira, o homem ímpio da fúria. Eles não detêm a vitória aos pecadores. Ele não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos ímpios. Ele não se assenta em juízo com os ímpios, nem os pecadores na congregação dos justos. Tu quebrastes os dentes dos pecadores, o caminho reto mostra aos pecadores. Mas todos os pecadores serão destruídos, e a tua descendência, os teus caminhos desviarão, e os pecadores voltarão para ti. Se os pecadores brotam como a erva, que os pecadores desaparecem da terra e não existem mais. Se Deus eliminasse os pecadores, afastem-se de mim, homens que praticam o mal com os pecadores, para que eu não desfrute do seu prazer. Meu filho, se os pecadores te desviarem, não, a desgraça persegue os pecadores, mas a prosperidade os recompensará. Não deixe que teu coração inveje os pecadores, mas sempre temas a ele, porque ele vivia entre pecadores, foi transferido. Mas o castigo devido aos pecadores sempre persegue a transgressão. Mas os castigos recairão sobre os pecadores, a ira será derramada sobre os pecadores. Junte-se a multidão de pecadores, lembre-se de que a ira se intromete nas contendas dos pecadores. O Altíssimo também odeia os pecadores e executa juízo sobre eles. Jamais alcançarão a sabedoria os pecadores, jamais a contemplarão. Na assembleia, os pecadores, um fogo se acende contra a prudência e o conselho dos pecadores. O caminho dos pecadores é suave e sem pedras, mas também males para os pecadores. A misericórdia de Deus é boa, mas para os pecadores torna-se má. O homem a besta, mas aos pecadores 7 vezes mais. Abominável são os filhos dos pecadores, uma geração ímpia está. A herança dos filhos dos pecadores prevalecerá com o mau nome dos pecadores será apagado. Rebeldes e pecadores virão à ruína, e aqueles que têm deserto perecerão para servir os pecadores.
Os pecadores de Sião estão com medo. O terror se apoderou de muitos, e ele intercedeu pelos pecadores. Todos os pecadores do meu povo prevalecerão pela estrada. Aqueles que muitos colaboradores de impostos e pecadores viverão para si, para com eles, juntamente com os cobradores. Chame os justos para, juntamente com os cobradores de impostos e pecadores. Chame os justos para os pecadores, amigos de colaboradores de impostos e pecadores. Mas a sabedoria e a eração serão entregues nas mãos dos pecadores. E muitos colaboradores de impostos e pecadores estavam relacionados à mesa com eles. Quando ouviram comido com pecadores e colaboradores de impostos, disseram: companhia de colaboradores dos justos e pecadores. Chama os justos, mas os pecadores entregues nas mãos dos pecadores. Você bebe com republicano e pecadores. Chamai os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Você merecerá isso, até os pecadores fazem o mesmo. Você merecerá isso, até os pecadores fazem o mesmo. Você merecerá isso, até os pecadores emprestam aos pecados. Pecadores emprestam ao pecado para receberem de volta a mesma quantia. Amigos de publicanos e pecadores. Aqueles galileus eram piores que pecadores do que todos os galileus. A eles todos os publicanos e pecadores para que o ouvissem. Eles murmuravam: estes homens recebem pecadores, é com eles ser entregue nas mãos dos pecadores, ser crucificado. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas se alguém é temente a Deus, enquanto ainda éramos pecadores, Cristo morreu pelos ímpios. Enquanto ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Todos foram eleitos pecadores, assim também para a obediência. Somos judeus e não gentios, pecadores. Em Cristo somos considerados pecadores como os outros, talvez Cristo, pelos ímpios e pecadores, pelos sacrilégios e profanos, para o mundo, para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Sem mácula, separado dos pecadores, exaltados acima dos céus, dando hostilidade da parte dos pecadores, para que vocês não se cansem, lavem as mãos, pecadores, e se santifiquem as almas suas de todos os insultos que os ímpios pecadores proferiram contra. Nem se assentam na roda dos insensatos. Ele faz dos conselheiros da terra tolos. Sente-se a companhia de todos os insensatos, não suportam o teu olhar, os insensatos dentro do povo. Quando vos tornareis sábios, insensatos em seus caminhos perversos, o princípio da sabedoria. Os insensatos desprezam a sabedoria, possuirão honra, mas os insensatos receberão vergonha. Ao inexperiente prudência, e a vós, insensatos, sede de bom senso. O justo alimenta a muitos, mas o insensato morre na pobreza. O justo tem conhecimento, mas o coração do insensato proclama a insensatez. Mas é abominação para os insensatos desviarem-se do mal. Você se tornará quem se associa com tolos sofrerá danos. Entre os tolos reside a culpa, entre os providências a coroa dos tolos é a sua própria tolice. Sabedoria, mas pode ela ser descoberta no íntimo dos tolos. Ciência, a boca dos tolos profere tolices, mas não é assim o coração dos insensatos. Conhecimento, a boca dos tolos se alimenta da tolice. Possui o castigo dos tolos e é a insensatez. Uma vara para os ombros dos tolos. Brigar é coisa de tolo. Uma vara para as costas do tolo. Provérbio na boca dos tolos.
um provérbio na boca dos tolos, sacrifício oferecido por tolos que nem sequer entendem, pois ele não ama os tolos. Cumpre o que prometestes, luto, e o coração dos tolos numa casa de banquetes. Ouça a canção dos tolos, pote, tal é o riso dos tolos, mas isso também é vaidade. A ira se aloja no peito dos tolos, por a prova expulsos tolos, aos olhos dos insensatos pareciam estar mortos. Já zombamos antes e zombamos como tolos, pois todos os homens são tolos por natureza, uma armadilha para os pés dos tolos, cuja visão faz os tolos desaparecerem, ansiarem por é realmente cruel. Para os tolos, o homem sem coragem. Palavras, as cortesias dos tolos são dispersadas. Os sábios dos tolos repetem coisas tolas. Na boca dos tolos está o seu coração. Os sábios, a fala dos tolos é uma abominação. O seu riso, os sonhos dão asa aos tolos. Com tolos são os príncipes de Zoar. Insensatos são os príncipes de Zoar. Os impuros andarão por ali, os insensatos não vagarão por ali. Condição, eles agem como tolos, porque não conseguem. O Senhor Deus aí dos profetas insensatos se seguem o seu próprio espírito. E lhes disse ele: vós sois tão insensatos, ó israelitas, condenastes insensatos e cegos, o que mais? Aquele que fez o exterior sábio tornou-se insensato. Nós somos loucos por amor a Cristo, mas vocês, sendo sábios, tolerem facilmente os tolos. Ó Gálatas insensatos, quem vos enfeitiçou? Não vivam como tolos, mas como sábios. Boca para a ignorância dos tolos. Antes do seu prazer está na lei do Senhor, e a sua lei medita de dia e de noite. Ele será como a árvore plantada junto ao ribeiro das águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, todas as suas obras prosperam. Não assim o ímpio, como a palha o vento dispersa. Mas como o ímpio não substituirá o juízo, nem o pecador na congregação dos justos. O Senhor conhece a vereda dos justos, mas o caminho dos ímpios não perecerá. Paz e bem.